Síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um distúrbio psicológico que leva a pessoa a ter várias crises de medo, angústia e terror. A causa dessa síndrome pode surgir após alguma situação traumática vivida pela pessoa. Os exemplos são vários, como assalto, sequestro, acidentes, perda de pessoas queridas ou próximas, situações humilhantes, entre outros. Com o tempo, essas crises vão aumentando e os medos também, causando profundas mudanças no indivíduo. A pessoa passa a ter medo de coisas mais simples de forma gradativa. Vou dar um exemplo. Exemplo 1. A pessoa foi atacada por um cachorro, um pitbull. Essa experiência lhe deixou traumatizada e agora ela tem medo e pânico quando vê um pitbull. O tempo vai passando e esse medo vai crescendo. Ela começa a ter medo de todos os cachorros grandes. E quanto mais vai passando o tempo, o trauma vai ganhando força e ela passa agora a ter medo até mesmo de cachorros pequenos. Exemplo 2. A pessoa sofreu um acidente de carro quando dirigia da sua casa para o trabalho. O acidente foi grave e deixou ela hospitalizada. Mas o tempo passou, ela conseguiu se recuperar do acidente e ela podia voltar a dirigir. No entanto, ela descobre que não consegue mais dirigir, não por falta de habilidade física, mas porque tem medo, precisando que outra pessoa dirija por ela. Com o tempo, o trauma ele pode crescer mais e mais, e ela começa a ter medo não apenas de dirigir, mas também de entrar em carros, ônibus, motocicletas e todo tipo de veículo. Principais sintomas da crise de pânico. É importante saber que, apesar de ser uma doença psicológica, o pânico provoca sintomas físicos. As crises são muito intensas, causando os seguintes sintomas: ansiedade, palidez, fraqueza, suor, falta de ar, palpitações, tonturas, tremores, desmaio, sensação de morte, formigamento, zumbido no ouvido, dor no estômago e vontade de ir ao banheiro. Tratamento. O tratamento é realizado com uma combinação entre medicamentos e psicoterapia. Os remédios servem para diminuir a ocorrência das crises e o tratamento psicológico serve para ajudar a entender a causa das crises, e isso ajuda a trabalhar no evitamento delas, criando um novo comportamento diante das situações que causam a crise. Existem outras técnicas que também são indicadas para ajudar a amenizar as crises, como técnicas de controle de respiração e técnicas de controle de ansiedade. Vale dizer que a síndrome do pânico é muito mais comum em mulheres do que em homens, especialmente entre os 18 e 35 anos. Quando não tratada, a síndrome leva o indivíduo a desenvolver diversas fobias que vão limitando a sua vida, afastando ele dos seus amigos e familiares, tornando a pessoa cada vez mais reclusa dentro de casa.